Nosso bate-papo com café. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Raquel Menezes, eu sou professora de Educação Física, sou especialista em Pilates e LPF, que é o Low Pressure Fitness. E temos como objetivo, mais aqui na internet, que é trazer informação, principalmente para você, mulher, para que você possa conhecer um pouco mais do seu corpo, saber um pouquinho mais do que acontece com você e saber que tudo existe uma causa e um porquê e existe uma forma de tratamento. Principalmente para você, mulher, que passou por um período de gestação, num pós-parto, que precisa de verdade de exercícios específicos para você, tá bom? E no nosso bate-papo com café de hoje, nós vamos falar de um assunto que é tabu. Um assunto que é chatinho para muitas mulheres aí, tá? Que são os sinais de que você está frouxa. Nossa, olha o meu café chegando aqui, galera. Pega seu café aí também, vem tomar um café comigo. A hora de tomar um café para acordar, né? Esse horário é perfeito para tomar um café para levantar. Mas enfim, galera, por que eu trouxe esse assunto tão tabu e por que eu trouxe esse assunto dessa forma? Sinais de que você está frouxa. Nós, principalmente para nós mulheres aqui, é muito difícil e é muito constrangedor, em pleno século XXI, falar sobre musculatura pélvica, como mais conhecido como essa frouxidão, essa questão de muitas vezes você achar que está relaxada. Mulher para mulher já é muito difícil falar sobre isso. Imagine falar desse tema de maneira aberta, assim, falar. E estamos vivendo uma era que precisamos deixar tudo isso no passado. E precisamos quebrar isso, esses tabus, falando. Nós precisamos falar mais sobre isso e de verdade, de maneira aberta, para entender. E só assim nós vamos conseguir quebrar de verdade esses tabus. Porque isso, galera, é saúde. E eu vou falar um pouco mais para vocês durante o nosso bate-papo com café de hoje. E para começar falando sobre isso, eu trouxe até um dado estatístico aqui muito massa, onde fala o seguinte: 60% das mulheres que são ativas sexualmente, que vão ao ginecologista, que procuram um serviço de ginecologia, 60% dessas mulheres relatam sentir dores ao ter relação sexual, relata algum tipo de distúrbio na musculatura pélvica, mas só que elas não sabem. 60% dessas mulheres. O que eu acho mais interessante é que as mulheres que sentem essa frouxidão, que é o que eu vou falar para que vocês entendam melhor, que essa frouxidão nada mais é do que essa musculatura pélvica que segura todos os seus órgãos está enfraquecida, ela está aberta assim, igual uma rede cedendo. Essa é a frouxidão que é mais conhecido pra gente, né? Para vocês entenderem melhor. Então, as mulheres que têm e que sentem que estão com essa musculatura frouxa, que se sente flácida, elas não procuram ajuda de um profissional. Não procuram ajuda para resolver esse problema porque sente vergonha. Tanto nos aspectos sociais, né? Há muitos religiosos, inclusive, falar disso é muito constrangedor pra gente. Mas temos que falar e temos que entender o porquê que isso acontece. Por isso que eu trouxe para vocês hoje esse tema, tá? Sinais que você está frouxa. E, pra você ver como é que isso é tão interessante, que aqui no estúdio, há um tempo atrás, eu recebi uma aluna falando justamente isso para mim. Professora, eu sempre pergunto, mas por que você está no Pilates? Por que você procurou Pilates? Professora, eu estou no Pilates porque eu sinto que eu estou frouxa. Eu sinto que está tudo solto aqui dentro e que eu não me sinto confortável. Essa foi uma das únicas pessoas que chegou aqui abrindo o jogo para mim. E eu fiquei assim, que maravilha. Então vamos tentar entender o que está acontecendo com você. E aí ela conseguiu entender que essa frouxidão nada mais é que essa musculatura pélvica que está fraca e que existe forma de tratar. Então, tratamos ela,
E não era só a frouxidão que ela sentia outros sintomas, que eu também vou trazer para você já falando, tá? E que com os exercícios específicos que a gente traz para o nosso programa, ela conseguiu acabar com essa frouxidão. Tem depoimentos dela, depois eu vou falar dela mais na frente, tá? Que ela conseguiu resolver esse problema dela e ela hoje está aí contando história, tá? Então é isso. Então vamos, beleza, vamos lá. Então, deu para vocês entenderem que essa frouxidão que eu tô falando com essas palavras, porque é mais popular para que a gente possa entender que essa frouxidão é essa musculatura pélvica que segura todos os seus órgãos aqui, que está fraca, ela está cedendo, igual uma rede que coloca muito peso, ela está abrindo. Então, essa é a frouxidão. E nada mais é do que uma fraqueza desses músculos do assoalho pélvico e períneo, tá? Só estou falando com os termos mais assim científicos para vocês entenderem, mas no final das contas, é essa sensação que a mulher tem de que está frouxo, que está tudo solto aí embaixo, beleza? Seguinte, existem alguns sinais que hoje eu vou trazer para vocês os 3 principais sinais de que você está frouxa, ou os 3 principais sinais de que essa musculatura do assoalho pélvico e períneo sua está fraca e você precisa fortalecer, precisa reabilitar. A primeira delas é a incontinência urinária, que eu já falei, inclusive, na semana passada sobre a incontinência urinária, né? E que uma coisa que eu venho estudando muito, que eu venho recebendo muito aqui no estúdio, são pessoas mais jovens. A incontinência urinária, para muitos, acham que a incontinência urinária só acontece com quem está velho. A incontinência urinária só vai acontecer em uma determinada idade. Só que não, galera. A incontinência urinária acontece cada vez mais cedo em mulheres jovens que estão aí na faculdade, estão no ensino médio. E o principal, a incontinência urinária está acontecendo mais com as pessoas que são atletas, que praticam principalmente os exercícios de alto rendimento. Incontinência urinária para atletas que estão praticando exercício aqui no nível máximo, no nível de verdade profissional, sofrem de incontinência urinária. Por quê? Eu estou trabalhando essa musculatura do meu corpo de maneira geral, mas eu não trabalho o fortalecimento dessa musculatura pélvica e períneo. Então, quando eu faço muita força, eu faço uma pressão na minha bexiga, forçando essa musculatura pélvica e acontece a incontinência urinária, tá? Isso é muito comum, mais do que você pode imaginar. Então, fora isso, a incontinência urinária normal, se você aí sofre de incontinência urinária, o que eu posso dizer? Se você quando tosse tem um pouco de escape de xixi, comenta pra mim aqui nos comentários, discretamente Se você aí, quando espirra, tem esse escape de xixi, ou você quando vai pegar um peso, você sente que escapa um pouquinho de xixi, isso é incontinência urinária. Incontinência urinária não é só aquela perda de xixi assim drástica, dramática, não. Fazendo xixi de verdade, não. É um pequeno escape de xixi, já para você prestar atenção que você está com incontinência urinária por esforço, tá bom? E você precisa tratar. Você precisa tratar mesmo, já, para ontem, tá? Esse escape de xixi. Então, se você tem incontinência urinária, significa que a sua musculatura pélvica e períneo está fraca e você precisa tratar, tá? E é o seguinte, tem pessoas que passam por um esforço ou tem perca de xixi. E o problema fica ainda pior e mais constrangedor quando você tem esse escape de xixi durante a relação sexual. Gente, nem vou falar, porque é um tema muito chato mesmo. Mas quem está aí assistindo a live e já passou por isso, é chato ou não é chato? Imagina, durante a relação sexual ou durante o momento do orgasmo, você tem escape de xixi, porque você não consegue controlar. Porque essa musculatura está fraca, você não consegue contrair para ela segurar o xixi e você acaba tendo perda de xixi durante a relação sexual. Aí você fica achando que, caraca, eu tô frouxa, nossa, eu tô relaxada. Não, você apenas está com a musculatura pélvica e períneo enfraquecida. Mas isso tem solução, viu? Tem solução. Então esse é o primeiro sinal. Incontinência urinária no dia a dia, através de atividades do seu dia a dia, vai abaixar, tem perda de xixi.
vai correr, vai fazer um abdominal, vai rir, vai tossir, tem escape de xixi e principalmente escape de xixi durante a relação sexual, meu amor, é sinal que você precisa trabalhar essa musculatura pélvica e períneo, tá? Fechou? Primeiro sinal. Simples assim. Segundo, esse segundo aqui eu vou contar um negócio pra você, viu? Quem nunca passou por isso? Quem nunca passou por isso? Eu confesso que eu já. Já vou logo levantar a mãozinha aqui falando que eu já passei por isso. E foi muito chato, foi muito constrangedor. Eu vou até tomar um café. Gente, esse segundo sinal é o tal pum vaginal, mais conhecido cientificamente como flatos vaginais. Quem aí já passou por uma situação constrangedora disso? Eu já. Vou logo levantar a mão aqui porque já aconteceu comigo e não é legal não. Mas por que isso acontece? O pum vaginal. Quem aí já sentiu a pepeca soltar um pum, sabe o que eu tô falando, tá? O que acontece? Gente, a vagina, ela é um canal, né? Ela é um conezinho assim, e que tem vários músculos para que você possa fechar e manter ela apertadinha, mesmo durante o dia, não tem nenhuma entrada, não tem nenhuma passagem de ar aqui dentro da vagina, tá? Só que durante a relação sexual, essa abertura, ela pode abrir um pouco mais e se afastar do pênis. E aí vai entrando, pouco a pouco vai entrando um pouquinho de ar lá para dentro e vai ficando armazenado lá no fundinho aqui da sua vagina. Só que vai chegar uma hora que esse pênis vai entrar, só que em vez de você empurrar mais ar lá para dentro, vai sair tudo. E aí sai com essa pressão e sai de verdade parecendo que você soltou um peido, tá? E esse nada mais é do que foi entrando ar de pouco a pouco e de uma hora para outra ele tem que sair. E ele vai sair com essa pressão parecendo um pum vaginal. Parecendo um pum de verdade, né? Que é o famoso pum vaginal. Então, por que isso acontece? Porque existe uma fraqueza, mais uma vez, dessa musculatura pélvica que não estou conseguindo apertar, não estou conseguindo manter essa pressão durante a penetração. Então, vai acontecendo esses pequenos relaxamentos que são muito rápidos, mas que vai existir essa entrada de ar, tá? E vai acontecer. E isso é normal, Existem algumas posições que facilitam para que isso aconteça. Beleza. Só que passa a ser um problema quando você tem esses flatos vaginais, esses puns vaginais, em situações do seu dia a dia. Você vai sentar, acontece. Você vai pegar um peso, você tem um pum vaginal. Você vai mudar de posição para fazer qualquer coisa, acontece essa solta de ar. Então significa que está entrando muito ar nessa vagina e que uma hora ou outra ela vai ter que sair, tá? Então essa musculatura da sua vagina não está ficando apertadinha como ela tem que ficar. Está acontecendo momentos que ela está relaxando demais. Tá bom? É basicamente isso para que vocês possam entender melhor. Então, o pum vaginal é normal? Pode ser que ele aconteça. Como eu falei para vocês, existem algumas posições que podem facilitar essa entrada de ar. Agora, não é normal quando ele acontece durante todas as relações que você vai ter, acontece isso. Acontece mais de uma vez durante uma relação. E quando esse episódio acontece em situações diárias do seu dia a dia. Tá? Vai pegar alguma coisa, vai pegar um peso, vai mudar de posição e acontece o tal pum vaginal. Esse é um sinal que você precisa trabalhar essa musculatura pélvica e perínea, tá? Esse é o nosso segundo sinal que eu vou trazer aqui para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Fechou? Tá dando para vocês entenderem o que eu estou falando, galera? Estão entendendo? Beleza? Ok. Qualquer dúvida que você tenha, me manda aqui que eu estou aqui para responder, tá? Que é isso que acontece. E tem o terceiro fator, que para mim assim é o mais chato, na verdade. O terceiro é você sentir dor ao ter relação sexual. Mas sentir dor e eu tô frouxa, mas como é que eu vou sentir dor se o negócio tá frouxo? Existem dois fatores aí na questão da dor sexual, que vamos deixar bem claro. Que é essa musculatura pélvica que ela está mais larga, e tem essa questão da musculatura pélvica que está mais apertada de verdade. Por quê?
como a gente está falando de músculo, você precisa aprender a contrair, mas você também precisa aprender a relaxar essa musculatura, tá? Então, existem pessoas que têm um distúrbio dessa musculatura. Ela não está funcionando legal, não está funcionando de maneira equilibrada. Entendeu? Então ela está sempre muito contraída, muito tensa. É igual a galera que tem essa musculatura aqui do ombro que está sempre tensa. Que você toca assim, tá tudo duro, porque eu não consigo relaxar nada. Eu estou sempre tensa, estou sempre tensa. Assim funciona a sua vagina também. A musculatura lá de baixo está sempre assim, sempre tensa. Então você não vai conseguir ter uma relação sexual saudável e você vai sentir dor, tá? E o segundo é quando você tem essa musculatura relaxada demais, sem força para você poder apertar esse pênis durante a penetração ou que você possa manter ela fechada durante todo o seu dia. E acontece um problema que é muito doloroso, eu trouxe até aqui um esquema para mostrar para vocês. Olha só galera, espero que dê para vocês entenderem. A musculatura pélvica, vamos simular como se fosse a minha mão aqui, tá? Musculatura pélvica. E aqui tem o seu útero, tá? Tem o seu útero. Só que esse útero tá sobre essa musculatura pélvica aqui, que tá fraca. Então essa musculatura pélvica, ela vai ceder, ela vai abrir. E olha o que vai acontecer com o seu útero. Ele vai sair por esse canal aqui da vagina. Imagina que aqui é a minha vagina, tá? Então o meu útero, ele vai literalmente sair pela minha vagina aqui, ó, ficando meio que para fora. Esse é o colapso vaginal, que é muito doloroso. Então, se a mulher tem essa musculatura tão fraca que o útero tá saindo pelo canal da vagina, e aí vou simular aqui que o meu batonzinho é o pênis do garoto aí, do boy. E você vai ter uma relação sexual, esse pênis vai ter que empurrar esses órgãos aqui para dentro. Olha isso aqui. Dá para vocês verem aqui? Olha isso aqui. O útero saindo pela vagina e tendo uma penetração aqui nessa vagina. Dá para vocês avaliarem a quantidade de dor que você vai sentir durante essa relação sexual? O tanto que vai ser desconfortável esse pênis ficar empurrando os órgãos aqui para dentro? Esse é o colapso vaginal. Só que existe o colapso vaginal, é quando existe a saída do útero pelo canal da vagina. Existe a bexiga saindo pela uretra e existe o intestino saindo pelo ânus. Se essa musculatura pélvica ela tá fraca, ela pode ter esse colapso pelos esses três orifícios que nós temos aqui embaixo, que é o canal da vagina, da bexiga e do ânus. Se essa musculatura que está aqui, sustentando todos os meus órgãos que estão aqui, tá minha bexiga, tá meu útero, tá meu intestino, tá todo mundo aqui em cima dessa rede aqui. Se essa rede não tá legal, galera, ela vai ceder. E esses órgãos, eles vão sair pelos buraquinhos que você tem aí embaixo. Então vai ser difícil, vai existir muita dor durante a relação sexual. E existem alguns casos que a mulher, ela pode passar a mão, ela vai sentir essa pelinha saindo aqui pela vagina, e você vai sentir esse útero saindo por aqui, tá? Então, esse é um sinal mais do que claro que a sua musculatura pélvica, essa rede que segura todo mundo aqui embaixo, tá fraca. E que você está passando por muita dor por causa disso. E você precisa cuidar, você precisa tratar, você precisa reabilitar essa musculatura. A gente tem que imaginar que esses são grupos musculares que estão sustentando todos os seus órgãos, como eu falei. E como eles são músculos, eles precisam de exercícios específicos. Se eu quero deixar o meu bíceps aqui forte, eu preciso fazer muito exercício para o meu bíceps. Se eu quero deixar o meu bumbum durinho, eu preciso fazer exercícios para o glúteo. E não é fazendo exercício para o bíceps que eu vou deixar meu bumbum durinho. Não tem lógica. Então, se eu quero fortalecer a musculatura do assoalho pélvico, você tem que fazer exercícios para o assoalho pélvico. Ai, professora, mas eu não gosto, é muito chato. Paciência. Você vai ter que aceitar que o exercício para a musculatura pélvica é o exercício para a musculatura pélvica. E que se você está passando por isso, você precisa tratar. Nada mais do que isso.
Principalmente as mulheres que passaram por um período de gestação. Porque durante a gestação, não é só a barriga da mulher que muda. Toda essa parede aqui, ó, tem um bebê em cima dessa musculatura. Eu tenho uma musculatura aqui para segurar só o meu útero, meu intestino e meu tudo mais. Aí eu venho e coloco um bebê com uma placenta, com líquido. Olha o tanto que essa musculatura ela vai ceder. E depois de uma gestação, você acha que isso aqui vai voltar pela magia do Espírito Santo? Amém? Não! Você precisa de exercício específico para você voltar essa parede e deixar ela firme aqui novamente. É simples assim. Mas como eu já falei no início dessa live, não é apenas as mulheres que passaram por uma gestação que precisam disso, não. Mulheres jovens que não tiveram filhos estão sofrendo de musculatura do assoalho pélvico fraca. Simples assim, tá? Deu para vocês entenderem esses 3 fatores fundamentais que te mostra, esfrega assim na sua cara que você está frouxa e você entender que o que tá e o flácida é que você está com a musculatura pélvica enfraquecida. É simples assim. E que nós devemos parar de ter vergonha de falar disso. E se você se sente assim, se você acha que está frouxa, você precisa tratar. E não ficar com vergonha. Ficar com essa questão de medo de falar, não vai resolver o seu problema. Não vai resolver o seu problema. É realmente arregaçar as mangas e fazer o que tem que ser feito. Tá? Tem que fazer o que tem que ser feito. E juntando tudo isso daí, juntando todos esses fatores aí, se você tem essa musculatura pélvica, períneo, fraca, vai levar a um quarto sinal que eu nem coloquei aqui, que é você ter menos desejo sexual. Você ter menos ou nada de orgasmos. E eu tô falando isso, claro que eu estou falando muito da mulher, mas os homens também têm musculatura pélvica e períneo, e isso pode acontecer com os homens também. Problemas de ereção, tá? No caso da mulher, ela perde o apetite sexual, ela não tem desejo porque ela sente dor, ela tem vergonha, entendeu? Eu já fico com medo do que vai acontecer de uma relação sexual, que já começa a sentir aquela preocupação antes mesmo de ter a relação sexual. Então, tudo isso vai tirando o desejo sexual. E se você tem essa musculatura pélvica e períneo fraca, você tem menos sangue nessa região. Se você não tem sangue nessa região, não acontece a ereção. Por quê? Para o pênis ficar ereto, ficar lá durinho, e para que a mulher tenha o seu clítoris também ereto, que você possa ter um orgasmo, você precisa de sangue. E se essa musculatura está fraca, significa que você não tem sangue nessa região. Então, logo, você não vai ter uma ereção e que não vai te levar a ter um orgasmo. Nós temos que pensar e começar a pensar no nosso corpo como uma máquina e parar de tirar a sexualidade de tudo. Tudo pra gente é sexualidade. Não, veja o seu corpo como uma máquina e que são formados de músculo. E que se é músculo, tem exercício para determinados tipos de músculo, por isso nós estudamos a educação física, para que você entenda que cada músculo existe um movimento para você trabalhar ele, entendeu? E é simples assim. Então, se você trabalha e fortalece esse assoalho pélvico e períneo, galera, que é uma musculatura que você não está vendo, mas que você está sentindo, e que esse sentir reflete na sua saúde de modo geral, você vai acabar de vez com esse problema de frouxidão, você vai melhorar a sua autoestima, você vai se sentir mais apertadinha, controlada, e você vai ter maravilhosos orgasmos, porque você está conhecendo seu corpo, está botando essa musculatura para trabalhar. E para os homens que trabalham a musculatura pélvica e períneo, eles vão ter um desenvolvimento sexual, vai ter uma performance sexual muito melhor, porque você vai conseguir controlar a sua ejaculação. Os homens que têm ejaculação precoce e que fazem exercícios para fortalecer a musculatura pélvica, cara, é muito rápido e é muito real o resultado, porque você consegue controlar a ejaculação, entendeu? E o homem que tem problema de ereção
é porque ele não tem sangue, não está tendo sangue lá naquela região pélvica e períneo. Comece a trabalhar essa região com exercícios específicos, você vai ter mais sangue lá nessa região do seu pênis e você vai ter uma ereção de verdade, meu amigo. Vamos trabalhar e parar de ficar fantasiando as coisas. Vamos tratar o problema, mas vamos tratar na raiz da coisa, que é o trabalho muscular de fato. Eu acho que se a gente parasse para pensar mesmo sobre isso, por isso que nós estamos aqui no nosso bate-papo. É para trocar essa ideia mesmo, tá? Falar real aqui e vamos fazer a coisa acontecer, resolver esse problema. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tem alguma pergunta aí? Como fazer os exercícios para melhorar? Massa! Como que a gente pode fazer os exercícios para melhorar? Hoje, na atualidade, e eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, gosto muito de me informar de verdade. Na atualidade, os melhores exercícios para você trabalhar a musculatura pélvica e períneo são os exercícios hipopressivos. Que isso, professora? Vou esclarecer para você. Os exercícios hipopressivos, eles vão fortalecer a musculatura pélvica e períneo, fazendo com que você puxe esses órgãos para cima e para dentro, diminuindo essa pressão aqui no assoalho pélvico. Então, a musculatura da vagina que está assim, ela vai fazer isso e vai alongar. Então, eu aperto e puxo. Vou usar aqui meu balão para vocês. Imagina que esse aqui é o canal da vagina, né? Que ele está assim aberto, que nem esse balãozinho aqui. Quando você faz exercícios hipopressivos, ele aperta e ele alonga. Então, ele aperta e ele faz isso. Entendeu? Sai de uma musculatura assim, abertona. Eu posso trazer um balão bem grandão para vocês verem. Então, a musculatura que está assim aberta, ela vai fechar e vai puxar, vai alongar. Entendeu? É isso que vai acontecer com você. Você sai de uma barriga gordinha assim, para uma barriga alongada. Você vai, sair disso para isso. E quando você realiza os exercícios hipopressivos, que é essa questão do vácuo abdominal, esse buraco na barriga que vocês verem fazendo muito aqui, vai fazer com que você aumente o tônus, a força desses grupos musculares lá embaixo, tá? Mais uma vez, aumentando a circulação sanguínea, melhorando essa força, essa telinha que estava aberta, assim, ela vai fechar e vai, ficar cada vez mais forte. E é isso que você precisa, ter essa telinha aqui embaixo que segura seus órgãos firme, e não assim, aberta e flácida. Não é isso que você quer. Você quer isso. Você não quer passagem para os seus órgãos saírem pelos buracos. Você quer fechar isso aqui e alongar, deixar o negócio alongado. E nós trabalhamos com exercícios assim, tá? Logo mais eu vou estar falando mais com vocês. O nosso curso ainda não está aberto, mas logo mais a gente vai estar. Mas eu quero que você entenda e se informe sobre isso, tá bom? E se você sente que você está sem tempo, procurar ajuda de um profissional que entenda do assunto e resolver esse problema o mais rápido possível. Fechou? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Ótimo. Algo que parece ser uma coisa simples, normal. Pois é, Gia, não é normal. O nosso problema é que nossa sociedade aprendeu a normalizar as coisas, entendeu? A gente aprendeu a deixar tudo no normal, ou melhor, nem comentar, deixa abaixo que tá bom. Só que não, nós temos que estar falando sobre isso porque existe solução. E nós precisamos procurar os profissionais que entendam do assunto, que vai te ajudar a tratar esses problemas, tá? Então, mulherada, mais uma vez, se você sente que você está frouxa, que você está relaxada, que são as palavras que a nossa sociedade usa, né? Procura ajuda, tá? Procura os exercícios hipopressivos é a melhor opção, a melhor forma de você tratar essa musculatura pélvica e períneo. O resultado é muito rápido. Geralmente dura 12 semanas, você começa a sentir o efeito desses exercícios. Não existe outra forma de tratamento para a musculatura pélvica e períneo. Existem alguns tratamentos cirúrgicos, mas mesmo você fazendo a cirurgia, você precisa reabilitar a função muscular. Mesmo fazendo a cirurgia de períneo, que é uma das coisas que muitas mulheres fazem achando que vai resolver esse problema.
Só que não vai resolver esse problema. Você vai gastar dinheiro e você pode voltar novamente a ter esses problemas, que em geral você volta a ter esse problema novamente. Você tem que fortalecer essa musculatura pélvica e períneo, tá bom? Como fazer esses exercícios, já falei aqui, que nós vamos estar falando. Após o parto normal, fiquei assim, com alguns sintomas. Justamente isso, é bom que você perguntou, viu? Você perguntou se que tinha até uma pergunta falando sobre isso na caixinha, que eu até esqueci de falar. O que acontece? Durante a gestação, como eu falei para vocês, acontece vários processos da mulher. A barriga muda, os órgãos mudam de posição, né? A bexiga vai para um lado, o útero vai para o outro, o neném cresce. E quando existe o parto normal, a sua vagina ela vai ter que ficar mais elástica, porque ali vai passar um bebê. Então, os hormônios vão fazer com que essa vagina crie essa elasticidade, né? Para que esse bebê passe. E depois que esse bebê passou, você precisa recuperar a força dessa musculatura da vagina para que ela volte para a posição normal. Porque esse alongamento que eu estou falando, que essa vagina ela vai se alongar, não acontece da noite para o dia. Ela tem 9 meses para ir alongando, para ir trabalhando, para ir soltando hormônio, tá? Para que essa vagina possa acontecer, abrir daquele tanto para passar um neném. Então você precisa de verdade recuperar essa musculatura, tá? E se você fizer o treino certo, vem para o nosso time, tá? Que você vai ver o resultado muito rápido. É muito rápido, é muito eficiente e não é um treino que você vai passar horas fazendo. Porque é específico, é direto ao ponto, direto ao assunto. São treinos que vai durar no máximo 20 minutos por dia. Gente, 20 minutos por dia é muito pouco tempo para você ter um resultado tão grande. E você pode ver, ó. E faz quanto tempo que você teve esse bebê de 4 quilos, essa linda bebê de 4 quilos? Já tem muito tempo nessa gestação? Você teve esse neném? Porque é exatamente isso. Imagina o tanto que essa vagina tem que se adaptar para ter uma passagem de um bebê de quase 4 quilos. Não é uma coisa fácil. Então, por isso a gente precisa de um tempo para poder recuperar e reabilitar essa musculatura de novo. E se você faz a coisa certa, você vai ficar... Mas sabe o que é muito melhor do que antes da sua gestação? Essa musculatura vai ficar muito melhor, porque com certeza não é só esses sintomas que eu estou falando. Você deve estar sentindo algumas dores nas costas, a sua postura deve ter mudado, o funcionamento do seu intestino, entendeu? Muitas coisas mudam junto com esses sintomas. Não é somente a gente está falando da flacidez, né, desse frouxidão, mas ele é acompanhado de vários outros sintomas. Ó, tem 5 anos você teve essa bebê e até hoje ainda não voltou ao seu normal de antes, né? Então, por enquanto, gente, é deixar claro, enquanto você não faz os exercícios certos, você vai ficar sofrendo com isso. Simples assim, entendeu, gata? Se você tem que fazer o exercício certo para você resolver esse problema que você está sofrendo por 5 anos, você consegue resolver em menos de 12 semanas. Já pensou? Está sofrendo durante 5 anos e você consegue resolver isso em 3 meses. No máximo 3 meses. É muito massa. E nós temos vários resultados, tá? Falando sobre isso. E logo mais eu vou trazer aqui mulheres que passaram pelo mesmo problema que você está passando, tá? E que tiveram resultados assim, ó, maravilhosos com o nosso método. Mas vai dar super certo. E eu quero que você venha para o nosso time, tá? Eu quero que você venha para o nosso time, venha fazer os nossos exercícios e depois a gente vai contar a sua história aqui. Quero escutar você falando aqui, ó. Ó, já fez uma maquiadora, já tem 2 anos, gente. 2 anos, tá? Olha aí. Então, gata, você vai fazer exercício comigo no próximo curso, você vai vir comigo aqui, tá bom? E você vai fazer os exercícios. E depois a gente vai fazer uma live para escutar o seu depoimento de antes e depois. Eu quero muito te ajudar. Quero muito que você faça e que você veja todas as mudanças no seu corpo, tá? Ó, a Camila falou aqui, ó.
com os exercícios do seu curso, minha barriga está muito mais bonita depois do pós-parto. Porque é isso, como eu estou explicando para vocês, durante a gestação, seu corpo passa por muitas transformações. E se você faz a coisa certa, meu amor, você vai fazer o trem certo, vai ter resultados espetaculares. Não é só nessa frouxidão como eu estou falando, tá? Não é só aqui embaixo, não é só, não, vai refletir em vários outros aspectos, como eu estou falando para você. É na postura, é na respiração, é nessa barriga mais linda, mais chapada, mais lisinha, a cintura mais fina, sua autoestima linda e maravilhosa. Suas relações sexuais, então, vamos nem falar. Eu quero depois que você me conte como é que vai acontecer aí. E é isso que eu tô falando pra você, não importa. Porque o que você o seu problema é problema de musculatura pélvica e períneo fraca. Não é gordura. Você pode perder a quantidade de peso que você quiser. Você pode fazer a dieta das 1000 folhas. Não vai adiantar o seu problema. O seu problema é fortalecimento da musculatura pélvica e períneo e você precisa fazer o exercício específico para isso. Como eu falei, se você quer ter um bumbum durinho, não é malhando o bíceps que você vai conseguir um bumbum durinho. Se você quer um bumbum durinho, você precisa fazer exercícios específicos para o bumbum. Então, se você quer um assoalho pélvico e períneo forte, você precisa fazer exercícios para o assoalho pélvico e períneo. Simples assim, tá? Uma coisa, outra coisa. Vai ficar mais fácil pra gente entender. Tá bom, querido? Então, o treino que eu faço, e agora eu tô filmando, para se você quiser treinar comigo, vem treinar comigo. Que é um treino de baixo impacto, é específico para você que tem problema com o assoalho pélvico, para você que está no período pós-parto, para você que tem problema de coluna, problema no joelho, problema no quadril, patologias sérias, tá? Vem treinar comigo. Compartilhe essa live se você fez sentido para você, se você conhece alguém que está passando por isso também, compartilhe essa live com essas mulheres. Precisamos criar essa corrente do bem de verdade. Eu estou aqui trazendo informação para vocês, falando abertamente sobre isso, tentando quebrar um pouco esse tabu. E eu espero que você compartilhe com mais uma mulher. Isso aí, gente, se você compartilha com você compartilha com outras mulheres, essa mulher compartilha com outras mulheres. Daqui a pouquinho está todo mundo sabendo sobre isso, que o seu problema não é que você está frouxa, meu bem, é que você precisa trabalhar a musculatura pélvica e períneo, tá bom? Se você tem dúvida ou quer saber de qualquer outro tema, manda pra gente aqui também no direct, tá bom? Que aí eu vou trazendo esses temas pra gente estar conversando aqui. E se você ainda não segue a gente lá no YouTube, siga lá no YouTube, lá tem muito conteúdo exclusivo pra galera do YouTube, tem muito treino legal também lá pra você estar treinando comigo lá no YouTube. Vai lá curtir, vai lá dar uma olhadinha no nosso canal, tá bom? E siga lá, clica lá no sininho, né, das notificações pra você ficar ligadinho que toda semana tem vídeo novo lá no canal. Fechou? É isso, meu bem. Beijo, obrigada por mais uma live e vejo você na nosso treino, sexta-feira. Fiquem com Deus. Tchau!